Livro de Abacuque, capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 2 ao versículo 4. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Só até aqui. Muito já deve ter sido falado, e nos 2 cultos que eu acompanhei, foram falados aí de algumas armas que a gente deve ter nessa vida, se queremos ter uma vida de discipulado. Armas como a oração, como um relacionamento com bastante intimidade com Deus. Algumas características que nos fazem ser enxergados em nós, sermos discípulos de Cristo. Mas a grande da verdade é que muitas vezes nós somos acometidos por problemas, por preocupações que nos acontecem. E parecem que esses problemas nos freiam nessa vida de discipulado. Parece que quando essas opressões acontecem na nossa vida, existe como se fosse um freio e a gente para. E é interessante a atitude de Abacuque. O livro tem 3 capítulos. Esse profeta passa por um período com o povo, que é um período bastante complicado. Um período onde a moral desse povo e a vida espiritual desse povo estava bastante deteriorada. E Abacuque aqui vai dar um ensinamento para que nós, quando passarmos por esses momentos também bastante complicados, o que a gente deve fazer? Em vez de brecar, em vez de frear, ou muitas vezes, em vez de voltar. Abacuque, ele tinha dúvidas, embora os profetas que sempre afirmavam aí o amor de Deus pelo povo, Abacuque naquele momento com o povo, ele tinha dúvidas. Se via num problema moral junto àquele povo, e muitas vezes não via a solução e a resposta vinda de Deus. E dessa maneira, Abacuque começa a indagar a Deus de algumas coisas. O porquê que o Senhor não age. O porquê diante de todo aquele colapso não se havia uma resposta de Deus. E muitas vezes nós nos vemos nessa situação. Muitas vezes olhamos para a nossa vida em virtude de problemas e responsabilidades que nos tomam e nos envolvem muitas vezes até o pescoço. E nessa atmosfera de preocupação e de responsabilidade, muitas das vezes, a gente também lá dentro pergunta, mas cadê Deus nessa história? O que é que está acontecendo? Algum desses problemas tem a capacidade de nos abater profundamente e por muitas vezes nos acometer de tristeza e desânimo, a ponto de deixar prejudicada essa vida de discipulado que nós temos que ter. A ponto de deixar bastante prejudicada a nossa vida de comunhão com Deus. A grande da verdade é que os problemas da vida nos fazem chorar, sim. Os problemas que nós temos nos causam dor e aflição. E conforme a vida vai passando, os anos vão passando, esses problemas vão gerando muito mais do que necessariamente a dor dentro da gente, mas vai gerando uma angústia. E estes questionamentos ficam guardados dentro de nós. Abacuque, ele se torna uma pessoa bastante interessante ao ser estudada, porque ele não mediu as palavras, ele não tinha meias palavras a questionar Deus. E aí quando a gente lê esse livro de Abacuque, de repente de uma forma, não vou dizer que desorientada, mas muito por cima, parece que Abacuque é até um cara, como diz o meu diretor lá no Pronove, cabuloso esse cara. Porque questionar Deus das coisas, quem somos nós? Quem somos nós para olhar para Deus e falar, mas por que eu estou passando por isso? O que é que está acontecendo? Você não vai fazer nada. Quem somos nós? Mas lendo essa história, lendo esse livro, eu percebo que Abacuque tem algo que nós temos que buscar incessantemente. Uma intimidade com Deus tamanha, que faz com que ele possa ter essa maneira de se expressar com Deus e ter a certeza que em nenhum momento ele está desrespeitando Deus. Nenhum momento há desrespeito da parte de Abacuque para com Deus. Muitas vezes não falamos aquilo que nós achamos, o que está guardado dentro da gente, por medo.
E aí nós tomamos dois caminhos na nossa vida. Ou nos fechamos numa caverna e começamos um tratamento individual em querer expulsar essa tristeza a todo custo da nossa vida, entendendo que clamar para Deus com o coração com essa tristeza, Deus não vai nos abençoar ou sequer vai nos ouvir. Ou então muitas vezes fazemos pior. Compartilhamos essa nossa tristeza com quem não deve. Ou com pessoas que talvez não tenham a sabedoria de Deus para nos trazer uma boa resposta, um bom conselho, para ter uma melhor saída para essa situação. Na realidade, Abacuque me mostra que ele compartilhava tudo com Deus, até a sua angústia. E nós temos esse sentimento egoísta, e parece que quando um problema chega, é natural de nós pararmos e, eu preciso tratar disso sozinho. Eu vou deixar Deus um pouco fora disso. Deus não vai me ouvir. Eu aprendi nessa caminhada cristã que precisamos nos preocupar com mentores aqui também junto conosco. Precisamos escolher pessoas para conversar. Eu confesso que fiz a minha escolha. Tenho o líder da nossa igreja como um homem que eu compartilho tudo. Que muitas vezes a gente é casado, mas não dá para conversar tudo com a esposa. Eu tenho na minha casa a figura de uma mulher em duas versões, esposa e sócia. Então, muitas vezes eu preciso de um terceiro para conversar. Porque tem hora que eu estou de bico com ela, mas lá no salão eu tenho que estar bem. E tem hora que no salão eu não estou concordando com muita coisa, mas em casa eu estou bem. E aí você escolhe uma pessoa para poder compartilhar tudo isso. E amados, é muito importante que a gente faça isso, porque a gente tem que entender que existem pessoas até dentro da igreja que estão doentes. E muitas vezes elas não vão ter essa capacidade, essa sabedoria de nos trazer uma partilha, compartilhar de uma forma com que nós possamos ter um melhor resultado naquilo que está doendo em nosso coração. É importante que nós miremos em um irmão que tenha um compromisso com Deus, muito importante. É muito importante isso. Alguém que tenha compromisso com Deus. E que essa pessoa seja essa pessoa que você possa contar com o ombro, contar com o lenço que vai te dar a hora que você chorar, é necessário. Mas o que a gente não pode fazer, além do irmão, o que a gente não pode fazer é nos fechar no problema. Nos fechar em nossas angústias, nos fechar em nossas preocupações. Isso com certeza não é a melhor coisa, não é o melhor caminho que a gente pode ter. Mesmo porque existe um Pai Celestial, que ao contrário do que a gente pensa, quando a gente conta para Ele os nossos problemas, a gente não vai causar no coração dEle ira, não vai causar dor. Nosso Pai Celestial até espera isso da gente. Mas isso é só a intimidade com Deus que vai nos trazer esse relacionamento. Diante dessa introdução, baseada na realidade da nossa vida, eu consigo ver na Abacuque um homem que não temeu e que não deteve se expressar na sua indignação em alguns aspectos da vida. Ele não se privou em falar o que de fato se passava para Deus. Eu consigo ver no decorrer dessa história um homem que não se melindrava em meias palavras para rasgar a alma para Deus. E é interessante que me dá a impressão que Abacuque chega para Deus e fala: olha, está na hora da gente discutir a relação. Foi isso que Abacuque fez. Vamos discutir a nossa relação. Vamos parar por aqui. O que está acontecendo? Eu estou vendo o povo se acabar moralmente, espiritualmente, e não vejo você fazer nada, Senhor. Não vejo a tua mão agindo. O que está acontecendo? Meu coração está doendo, Senhor. Senhor, estou cansado de falar que está tudo bem quando não está. E nós temos esse costume, né? Nós temos esse costume. Falar que está tudo bem quando não está. E isso é um veneno. Abacuque tinha um relacionamento com Deus invejável. Um relacionamento que desde que eu aprendi o que é discipulado, e tenho vivido isso há 4 meses, eu tenho almejado para a minha vida. É nesse contexto que Abacuque faz aquilo que muitas vezes na vida nós temos vontade de fazer e o medo faz com que nós não façamos. Se aprendêssemos que a essência do discipulado é a comunhão e o relacionamento íntimo com Deus, e mais ainda,
se nós sabermos que esse Deus, que buscamos ter essa vida, esse discipulado, é um Deus cuja essência é o amor, nós não vamos mais ter esse sentimento egoísta de guardarmos para nós as nossas angústias, as nossas aflições e nos tornarmos muitas vezes cristãos doentes. Cristãos que muitas vezes deixam de vir para a igreja e muitas vezes a liderança nem sabe por quê. Nem sabe o porquê. Pessoas se fecham no seu casulo, nos seus problemas, não compartilham nem com o seu líder, muito mais com Deus. Tem um relacionamento com Deus muito... Se eu olhar para o discipulado e entender que Deus, no discipulado, Ele anda comigo de mão dada, eu tenho que entender que então de mão dada eu vou ter que dividir tudo com Ele. Eu não posso ter um relacionamento de discipulado com Deus com porcentagem. Eu não posso mais, se eu quero ter uma vida de discipulado com Deus, olhar e falar, Senhor, nas caixinhas do meu coração, nessa o Senhor não vai entrar. Entra nessa, essa pode deixar que essa eu sei lidar. Eu não posso mais. Se eu me permito uma vida de discipulado andando com Deus, é tudo. Ouvi um exemplo do saco de arroz de 5 quilos, é tudo. Vou dividir metade. Isso é o discipulado. Eu tenho que dividir tudo, eu não tenho como andar com uma pessoa, eu não tenho como dividir a vida com uma pessoa, e essa pessoa ter só parte de mim. Não tem como, e com Deus é assim, não tem como eu ter um relacionamento fracionado com Deus. Quando eu entrego parcialmente minha vida em comunhão a Deus, jamais eu vou adquirir o êxito do resultado do que o discipulado pode propor. E Abacuque, ele nos dá um exemplo da exposição fiel de suas aflições. Em outras palavras, Abacuque diz para Deus, Senhor, onde o Senhor está? O mundo está caindo em minha cabeça. Diante dessas angústias, aonde o Senhor está? E eu consigo ver nítido nesse diálogo entre Abacuque e Deus, que há muito mais do que uma indignação do que estava acontecendo. Há muito mais do que uma aflição. Há um relacionamento de liberdade, puro, sincero, onde a entrega era de 100%. E quantos de nós, amados, em algum momento da vida, não sentimos aqui na garganta, coisas encralacadas, palavras e situações, que chegam a pulsar, só de pensar. Sabe aquela situação que só de pensar dá tremedeira? E com medo, muitas vezes, de produzir ira no coração de Deus, a gente se moe em dor e não o faz. Meu irmão, a proposta de Deus nessa noite é propor um relacionamento sincero e íntimo com você. A proposta de Deus nessa noite é mostrar que Ele não é um Deus sentado num trono com arco e flecha, mirado para a sua cabeça para quando você errar, tentar te atingir em cheio. A proposta de Deus nessa noite é mostrar que Ele quer uma vida na qual Ele possa mostrar esse amor para você. Mas isso é algo que tem que ser bilateral, amados. Isso tem que ser bilateral. Nós já sabemos e entendemos que Deus é um Deus completo de misericórdia, de bondade, mas nós temos que acreditar nisso e viver isso, mais do que acreditar. Nós temos que viver isso. Deus não é um Deus sentado num trono esperando o seu erro para te julgar. Ele é um Deus de bondade esperando para te ajudar. No capítulo 2 dessa história, a gente vê essa bilateralidade dessa relação, porque Deus vai responder a Abacuque. E Abacuque, lá no capítulo 3, ele vai relembrar como que Deus agiu em meio às suas aflições no passado. É esse relacionamento que Deus quer essa noite propor para você. As dúvidas de Abacuque, conforme a gente lê essa história, se transformam em fé. Os problemas que Abacuque viviam, como eu já disse aqui no começo, na introdução, eram gravíssimos. Tudo era favorável para Abacuque não crer. Tudo era favorável para Abacuque ser um homem triste. Tudo era favorável para ele não acreditar. E Abacuque faz totalmente ao contrário do que muitas vezes nós fazemos. Ele se posiciona diante de Deus. Ele conhecia o Deus do discipulado da vida dele.
A resposta que Abacuque deu às provações foi se posicionar diante de Deus. Mesmo que tudo gerasse dúvida, mesmo que tudo gerasse uma tremenda tristeza, ele tomou atitude que só quem conhece intimamente Deus pode fazer. Quando nós vivemos o discipulado, a proposta da vida do discipulado é viver na contramão do mundo, amados. Quando muitas das ocasiões e das situações são situações que você pode apontar e ver que a tristeza seria o resultado, nós temos que viver nessa contramão. As dificuldades da nossa vida têm que se tornar tônicas do nascimento de verdadeiros milagres na nossa vida. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver que diante daquela dificuldade, houve um agir de Deus tão tremendo, que não houve espaço para tristeza, não houve espaço para afastamento e nem para frear no meio da vida. Precisamos parar de frear no meio da vida. A vida de discipulado nos faz enxergar nos faz enxergar a vida como Abacuque retrata nos versículos 17 e 18 do capítulo 3, que eu vou ler para vocês. Amados, eu estou acostumado a trazer a palavra no Pronove, e lá normalmente a gente não passa de 30 minutos, que até em virtude do déficit de concentração que os meninos têm, em virtude do problema de dependência química, depois de 30 minutos a gente ouve muito altos bocejos e começa um levantar. Então possivelmente vai ser a pregação mais rápida que vocês já viram a minha. Mas é porque a gente está acostumado lá e não dá para passar muito mais do que isso, senão lá existe um sinal característico. Quando você começa a ouvir, está na hora de parar. Já não está entrando mais nada. Vamos estar lendo no capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É dessa forma, amados. É dessa forma que Deus espera essa vida de discipulado. Se a vida por muitas vezes, e eu não sou diferente de vocês, nos gera indignação, tristeza, uma vida de relacionamento íntimo com Deus nos traz fé, nos traz a condição sábia de apenas crer. Apenas crer. Um dos ensinamentos que o discipulado nos traz é estabelecer a fé acima de qualquer circunstância. De qualquer circunstância da vida. Aprendemos através do discipulado que a nossa alegria não deve estar vinculada ao que vivemos, e sim a quem servimos. Abacuque pergunta: por que Deus não age? Será que Deus não me escuta? Por que Deus não faz algo? Mas a pergunta de essência de Abacuque é: quem é esse Deus que me sustenta em meio às coisas que estão acontecendo? Essa tem que ser a nossa pergunta. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Tenha uma vida de discipulado crendo que o que é suficiente para a nossa vida é Deus, mais nada.